Vamos ler Juízes 16, do verso 16 em diante. Juízes 16, do verso 16 em diante. Aqui está falando de Dalila e Sansão. Importunando-o o tempo todo, Dalila o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Olha como é que uma mulher faz um homem, olha, ficar a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois eu sou um nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as suas 7 tranças do cabelo dele, e assim ele foi subjugado, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão te atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Espírito do Senhor o havia abandonado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza, onde prenderam-no com algemas de bronze e o puseram para girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou ao seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa e a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que estava ali. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então seus irmãos e toda a sua família de seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Eu quero falar nessa noite: receba de volta a sua força. Eu vou falar de novo e você já recebe aí: receba de volta a sua força. A história de Sansão é uma das histórias mais impressionantes da Bíblia, porque parece a história de um cara derrotado. Vou fazer igual os filmes de Hollywood com vocês hoje, pode? Vou mostrar para vocês a última cena e depois eu vou voltar lá na primeira. Eu tenho raiva de filme que faz isso. Você está assistindo o filme, aí aparece a pessoa morta, aí você fala: ó, morreu. Aí aparece assim: 6 meses antes. Ai, por que já não começou comigo 6 meses antes, meu Deus do céu? Para que me conta o fim? Né? Mas eu vou fazer a mesma coisa com vocês de raiva. Sabe o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11? Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. O nome de Sansão aparece na lista mais importante da Bíblia. Sabe qual é? A lista dos heróis da fé. Tem gente que me pergunta: Lucinho, Sansão foi para o céu? Se o nome do cara está na lista dos maiores homens e mulheres de todos os tempos, lógico que foi para o céu. Lucinho, Sansão se matou? Não, ele matou os inimigos dele, só que isso custou a sua vida. Conta para a gente essa história então melhor, eu vou te contar.
A história de Sansão pode ser contada a partir do seu cabelo. Tem 3 tipos de cabelo em Sansão. Primeiro cabelo de Sansão, a gente pode falar, é o Sansão cabeludo. Como é que é o Sansão cabeludo? A Bíblia nos mostra que Deus visitou os seus pais, e eles fizeram uma promessa de que o menino seria nazireu. Sabe o que é nazireu? Separado. Eu e você fomos separados para servir a Deus. Nós não somos gente comum. Quem tem o Espírito Santo é gente diferente. Não deixe ninguém dizer que você é comum a todo mundo, porque você não é. Habita em você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Você sabe qual que era o sinal do nazireu? O nazireu não cortava o cabelo e ele não tomava bebida alcoólica de espécie nenhuma. Esses eram os 2 sinais de que uma pessoa era nazireu. Sabe um outro personagem famoso da Bíblia que era nazireu? João Batista. Então eles tinham um cabelo comprido e nunca haviam provado vinho ou nenhum outro tipo de bebida alcoólica na sua vida. E esse Sansão, que era cabeludo, ele cresceu em força, mas o tanto que ele ficou forte foi o tanto que ele ficou irresponsável. Interessante, gente, que as Bíblias de criança, eu vendo Bíblia de criança, nas Bíblias de criança, eles desenham Sansão forte. Posso te contar qual que era o problema de Sansão? Ele era magrelo igual eu. Sansão não era forte fisicamente, ele não era bombado, ele não tomava Deca, nem whey, nem nada. Era por isso que os outros morriam, porque olhavam para aquela capa de viola e falavam assim: esse aqui eu vou bater nele com a mão esquerda. Só que a força de Sansão não era da musculação, não era do treino, nem do crossfit. A força de Sansão era o Espírito do Senhor. Sabe qual que é a minha força e a sua força? O Espírito do Senhor. Sabe o que vai te dar força para levantar amanhã de manhã? O Espírito Santo. Sabe como é que você vai vencer em fevereiro? Pelo Espírito Santo. Sabe como é que o Brasil vai ser um país maravilhoso para a gente viver? Pelo poder do Espírito Santo. O segredo é o Espírito Santo. Diga comigo, o segredo é o Espírito Santo. Sabe por que Deus deu força para Sansão? Porque ele queria que ele cumprisse uma missão. Olha o que eu vou te falar aqui. Deus só te enche para cumprir uma missão. O rapaz que vem aqui e toca esse teclado, que por acaso eu conheço, é o Atos. Deus está preparando o Atos para ele ministrar aqui. Os meninos que estão aqui filmando agora, está ali na mesa de som, está na câmera. Deus está usando esses meninos agora para transmitir essa mensagem para o mundo inteiro. Cada um executando o seu papel, com o poder do Espírito Santo, nós atingimos o mundo, as nações. Deus queria, sabe o quê? Que Sansão guiasse e protegesse o povo de Israel. E para isso Deus deu a ele uma grande força. Sansão, eu quero que você cumpra uma missão, mas eu vou te dar a condição para cumprir a missão. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que dá a missão, dá a condição. Vou repetir, o Deus que dá a missão, dá a condição. Se Deus está te mandando fazer alguma coisa, Ele já depositou dentro de você o que você precisa para cumprir a missão que você tem para Ele. Ai, eu estou esperando Deus me dar uma provisão. Quem sabe já não está dentro de você e só está dormindo. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, falou assim: Timóteo, desperte o dom que há em ti. É possível nessa noite você estar sentado aqui e ter uma força muito grande, por exemplo, uma alegria muito grande, mas você ainda não pôs isso para fora. É possível você ter uma inteligência muito grande para poder fazer trabalhos artísticos, mas não pôs isso para fora. É possível você ter uma força muito grande para ser um atleta, para ser um político, para ser um engenheiro, e você ainda não pôs isso para fora. Deus quer despertar a força que está em nós nessa noite. Começa a puxar a barra da saia de Jesus e fala assim: Jesus, qual é a força que o Senhor depositou em mim? O que o Senhor quer que eu faça? Para que o Senhor me deu os dons que o Senhor me deu? Você sabe quantos o ser humano tem? De 200 a 500 habilidades especiais. Vou repetir. No livro Uma Vida com Propósito, esse livro aqui, o pastor Rick Warren diz que todo ser humano normal tem de 200 a 500 habilidades especiais. Todo ser humano normal.
Nós, por exemplo, conseguimos dirigir um carro, nós conseguimos fazer uma comida, nós conseguimos fazer a unha num salão de beleza, a gente consegue pilotar um avião. Ontem eu estava dentro de um avião, eu fico impressionado. O piloto estava lá dirigindo o avião, de repente ele saiu da cabine e foi no banheiro. Falei, Jesus, o piloto está no banheiro. Acho que eu vou para o banheiro também. Deus dá para a gente habilidade, quem está me entendendo? Sabe o que é o meu maior medo na vida hoje, gente? Não é ir para o inferno. O meu maior medo hoje é comparecer diante de Jesus e ele falar assim, então vamos lá, me dá a ficha por gentileza do seu Lúcio Barreto Júnior. Olha, eu estou vendo aqui na lista que eu te dei o dom da alegria. Você usou essa força para poder alegrar os outros? Ah não, Senhor, a pandemia me desnegoçou, aí agora eu fiquei tite. Ai. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Será que porque veio uma pandemia, nós estamos perdoados de cumprir a missão que temos que cumprir? Deus deu uma missão para Sansão, mas Ele deu a condição. Qual era a condição? Força. Alguma força Deus te deu, e você tem que descobrir qual é essa força, e pôr isso para fora, e usar isso para a glória de Deus. Ai, meu medo é esse. Eu tenho conversado muito com meus filhos, e eu vou conversar com os meus netos. Eu peço a Deus que me dê essa chance de sentar com meus netos e falar assim, como que você vai glorificar a Deus, meu neto? Ai, vovô, não sei. Então nós vamos descobrir junto. Nessa noite, Deus deu força para Sansão. É isso que Deus fez para capacitá-lo. Só que o cara, o tanto que ele ficava forte, era o tanto que ele ficava irresponsável. Tornou-se juiz de Israel com a responsabilidade de manter o povo de Deus livre dos filisteus. Olha a força de Sansão. Ele matou um leão com as mãos. Imagina um leão, rasgar um leão no meio. Sabe onde está isso? Juízes 14, versos 5 e 6. Matou 30 homens sem nada na mão. Aonde está isso? Lá em Juízes 14, verso 19. Ele queimou a plantação dos filisteus com 300 raposas. Olha aí, ó, o cruzeiro entrando na história, né? Juízes capítulo 15, verso 4 e 5. Ele matou vários filisteus. Lá no capítulo 15, verso 8. Ele matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Gente, ele achou a ossada de um jumento, banhou a cabeça do bicho e falou assim, vem em mim que eu estou facinho. E começou a matar filisteu. 1, 2, 200, 300, 600, 800, 1000. O homem era muito forte, o homem tinha muita força. Ele é a versão mais próxima daquilo que a gente pode chamar de super-homem. Só que ele não era forte de malhar, ele não era forte de vitamina que ele tomava. Ele era forte porque ele tinha uma aliança com Deus. Olha para mim, a sua força só será forte se você continuar na aliança que tem com o Senhor. Fora da aliança com Deus, você perde sua força. Por isso que a gente encontra crente que não tem brilho nos olhos mais. Sabe por que o brilho nos olhos foi embora? Porque a pessoa saiu da aliança. Quando você sai da aliança, os acordos da aliança são quebrados. E Sansão era esse homem tão forte, mas ele era também irresponsável. Gente, você só conhece uma pessoa quando você dá poder para ele. Você só conhece uma pessoa quando essa pessoa cresce. Você só conhece uma pessoa quando ela ganha dinheiro, quando ela começa a ficar estacada. Olha o que o Sansão fez. Ele tinha um temperamento descontrolado. Tudo tirava Sansão do sério. Ele olhava um negócio, já ficava nervoso, já ia lá, matava meia dúzia. Quem sabe você está aqui e você é assim. Tem o gênio de um rinoceronte machucado. Quem sabe você está aqui hoje e as pessoas falam assim, fulano é sistemático. Sistemático é outro nome para nojento. Ah, fulano tem um temperamento forte. Não é temperamento forte que você tem, amor. Você é um chato. Chato. Você sabia que eu estava lendo uma reportagem? As empresas hoje,
elas não estão olhando tanto o currículo da pessoa mais para contratar. Eles estão olhando se a pessoa sabe lidar com outras, se a pessoa sabe receber ordem. Você sabe, eu vou definir o ser humano dos dias de hoje como é. Sabe como é que é o ser humano do dia de hoje? Maravilhoso, desde que tudo saia do jeito que ele quer.